Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí no seu lar. Glórias a Deus. Amados, a sua tarefinha deste jejum de Daniel de hoje é ler e meditar no capítulo 3 de Daniel. É no versículo 1 ao versículo 30. Gostaria que você acompanhasse aí junto comigo, amém? A imagem de ouro. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, à consagração da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o pregoeiro apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, prostrai-vos e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostrarão-se todos os povos, nações e línguas, e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, naquela ocasião, chegaram-se alguns dos caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais construíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, ele lhes disse: porventura, de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina,
do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, serei lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. E falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. A estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do fogo ardente, dentro da fornalha de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: porventura, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: eis que vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saia e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e reuniram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei para verem a estes homens. Como o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo.
Portanto, não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Vamos orar neste momento, porque agora vamos falar com esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, que muda decreto, que sabe que usa um servo dele para estar ali diante dos prefeitos, juízes, presidentes, né, para que eles se convertam. Oh, glórias, né? É por isso que eu falo, quem confia em Deus não tem síndrome do pânico, não tem nada, porque sabe que esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, nunca nos desamparou. E meditando na palavra de Deus, aumenta a nossa fé. Amém? Vamos orar? Pai grandioso e maravilhoso Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua santa e gloriosa presença. Mais uma vez para Te glorificar, para engrandecer o Teu santo nome. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é maravilhoso, só o Senhor é grandioso, só o Senhor pega os humilhados e exalta. E neste momento, meu Pai, eu estou aqui diante da Tua presença, junto com essa pessoa que está acompanhando o jejum de Daniel. E nós, Senhor, estamos aqui agradecendo pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco até o dia de hoje. E nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus compassivo, e o Senhor é um Deus que nos ama, que nos cuida, que nos protege. E mais uma vez, Senhor, nós entregamos a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos e os nossos vizinhos em Tuas mãos, para o Senhor guardar, para o Senhor livrar e para o Senhor proteger. Amém? Graças a Deus, né? Louvado e adorado seja esse Deus grandioso e maravilhoso. Amados, um abraço no seu coração e que o seu lar seja um pedacinho do céu.